Começar a... Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Quem veio, quem vai assistir gravado também. Nosso segundo webinar. Vamos fazer mais uma gotas de conhecimento sobre prosperidade, autoconhecimento e falar sobre o nosso workshop presencial que vai acontecer dia 3 de setembro aqui em Floripa. Isso aí, gente. Boa noite. Eu sou Dani Góes. E estamos muito felizes, eu e Marcela, que vocês estejam aqui. Estamos resolvendo aí uma questão com o microfone da Paula, que está tentando conectar o áudio, mas não está funcionando. Hum. Mas, de qualquer forma, vamos começar aqui a falar um pouquinho de como conhecer, né? A si mesmo, a si mesmo, a si mesmo, e pode realmente impactar positivamente, como isso altera o seu bolso, como isso mexe no seu bolso. E a gente está muito feliz que vocês estejam aqui para a gente começar a mergulhar nesse tema que é essencial, né? E a gente está muito animado, a gente vai facilitar aí um workshop sobre prosperidade financeira. E aqui a gente vai tirar também suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida sobre isso. Então, uma das coisas assim que eu não sei se vocês já pararam para pensar, né? Se você já se questionou por que que parece tão difícil manter o equilíbrio financeiro, né? Sólido de uma forma sólida ali, né? Muitas vezes as pessoas até conseguem juntar uma grana por um tempo, depois elas se desfazem daquele dinheiro e daqui a pouco ganham uma herança e mesmo assim o dinheiro sumiu e o que que acontece? Então, a gente vai explorar um pouquinho como o autoconhecimento ele vai desempenhar esse papel muito importante nas nossas decisões financeiras. E a gente vai começar aqui falando alguns exemplos, né, de cotidianos que acontecem aí, com certeza que a falta de autoconsciência pode levar aos erros lá do passado, algumas coisas que aconteceram com o passado, realmente impactar as nossas ações hoje. Marcela, você quer começar? Ah, boa noite novamente. Ah, pois, tudo isso que envolve, né, o autoconhecimento que... Ai, Paulinha, que pena, não vai poder assistir. É, tenta Hum, mandar para ela também o link e tal. sim, eu vou mandar para ela depois a gravação, para a gente ter, mas eu não tá conseguindo ouvir, então, é, pena. Ah, sim, isso, boa. Estamos gravando, mandamos para você. Foi. Então, quando a gente está no inconsciente, quando tem, por exemplo, né, fomos educados, recebemos a informação de, na verdade, não fomos educados, não tivemos educação financeira de, de entender que a gente precisa pensar no financeiro, precisa pensar em planejamento, em futuro, né? Assim, a sociedade mesmo não ensina isso para a gente. Olha, pense no planejamento financeiro. Então, quando a gente não tem a consciência de pensar sobre o dinheiro, sobre o que fazer com o dinheiro, sobre como fazer mais dinheiro, o que a gente faz? Gasta impulsivamente, né? Quando está querendo aliviar uma emoção negativa. Evita de abrir o extrato bancário, não olha para a conta bancária porque tem medo de ver quanto dinheiro sobrou lá depois do fim do mês, R$ 2, né? Repete padrões de gastos sem entender a origem, sem entender o porquê que você fica repetindo isso de ser do consumismo, né? De gastar todo o dinheiro que tem com coisas, com fugas, né? Emocionais principalmente, por falta do autoconhecimento e por falta de também entender o quanto isso impacta na vida financeira, né? Se sentir preso por decisões financeiras mal informadas. Então fica naquilo, ai, porque é assim mesmo, eu sou ruim, e aí as crenças todas, né? Eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei, e aí fica repetindo isso e vivendo isso um tempo aí, né? Até tomar a decisão de mudar de ideia.
Então, por exemplo, deixar a oportunidade de investimento passar por causa do medo também, de o que fazer com esse dinheiro, como fazer ele aumentar ainda mais, né? E isso tudo bloqueia a prosperidade. Sim. E aí, obrigada, Marcela, vou trazer assim, a Marcela hoje também tá mais calminha, mais tranquilinha hoje aqui. Eu acho que eu vou tocar o bonde mais ativamente aqui hoje. Mas, assim, isso que a Marcela trouxe, ele é muito importante, porque quando a gente gasta impulsivamente, muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, você já percebeu, se você já notou, muita gente até nota que quando tá triste, gasta mais, quando tá feliz, gasta mais, ou quando tá, sei lá, frustrado, gasta mais, né? Às vezes a gente está muito infeliz com alguma coisa na nossa vida e a gente acaba gastando impulsivamente, a gente não sabe de onde vem, às vezes a gente não tem uma noção de que o gasto impulsivo ele é, na verdade, um sintoma e não a origem, né? Então, tudo isso daqui que a Marcela citou é sintoma. Se você muitas vezes fala assim, eu sou ruim de fazer número e por isso eu não olho a conta bancária, não adianta, para que ficar controlando e tal, tem alguma coisa aí na sua origem, talvez tenha um trauma, talvez tenha alguma coisa na sua infância que pode ter trazido essa sua resistência ao controle, essa sua resistência à situação atual, essa sua resistência em olhar para a situação como ela é. Então, a repetição de padrões também, como a Marcela trouxe, é uma coisa que é muito automático. Às vezes você nem percebe, se você não parar para olhar, que você está repetindo o padrão do seu pai, da sua mãe, né? Então, assim, para olhar como é que você lida com dinheiro. Eu sou igualzinha ao meu pai, eu sou igualzinha à minha mãe. Ou talvez você seja totalmente o oposto deles, o que também é uma reação a quem eles são, a quem eles foram, ao passado, a como eles lidavam. Às vezes você tinha um pai ou mãe muito pão duro, que toda hora você queria alguma coisa e ele não te dava, ou muito pão duro, ou realmente uma pessoa que não tinha o recurso para te dar. Mas você, quando criança, você falou assim, cara, eu fui muito privado, então agora que eu trabalho, eu vou fazer tudo que eu quero. Então você repete, na verdade, você não está repetindo aí um padrão de economizar, mas pelo contrário, você está indo pelo outro lado, que é o padrão de você evitar ser como o seu pai ou como a sua mãe. Isso também pode acontecer quando você tem o contrário, né? Você tinha mãe ou pai que gastava muito, e aí você começa, a pessoa, né, começava, vocês tiveram vários problemas de dívida, ou foram despejados na infância, você tem várias experiências ruins por conta dos gastos excessivos dos seus pais e hoje você não se permite nem gastar e você tem o seu salário, é tudo contadinho, você faz todo o controle, você se tornou, às vezes, uma pessoa moquirana que não se dá o direito de realmente utilizar o dinheiro que você ganha. Então, a causa de tudo isso, agora que a gente viu todos esses exemplos, né, e todas essas coisas que a gente diz, qual é a causa mesmo, né? Traumas passados e sentimentos de culpa. Esse daí você não esperava. Muita coisa você faz por culpa, para você conseguir cobrir ou de alguma forma, se sentir menos culpado por algo que você fez no passado. Então, como isso acontece, por exemplo, né? Isso acontece com alguma experiência que não foi resolvida ou foi mal resolvida. E isso impede você de tomar uma decisão financeira boa. De repente, você tinha um irmão mais novo, você fez alguma maldade com ele ou com ela, né? E aí o que que acontece? Às vezes você nem percebe, mas hoje você nem consegue dizer não para esse irmão, para essa irmã quando pede dinheiro, pede as coisas para você, porque você tem uma culpa ali daquilo que você fez, e você pode ter feito alguma coisa, e às vezes nem foi tão pequeno, às vezes nem foi um trauma, às vezes você tem uma situação mais mal resolvida, uma experiência. Às vezes vocês tiveram uma briga em família, às vezes vocês tiveram uma questão familiar mesmo, né? Por exemplo, vamos dizer aqui que vocês tiveram, por exemplo, uma sociedade, vocês abriram negócios, começaram alguma coisa junto. E aí vocês faliram o negócio e tal, e esse seu irmão, né, sua mãe, seu pai, alguma coisa, de alguma forma culpa, né, esse negócio ter falido você. Então talvez você fique com esse sentimento de dívida para sempre. Esse sentimento de dívida faz você tomar decisões financeiras que você não tomaria se você não tivesse com esse sentimento de dívida. Da mesma forma com seus próprios pais, né? Se você tem um sentimento de dívida com seus pais, tem alguma coisa mal resolvida, se alguma vez você achou que você não foi e os pais com os filhos também, né? Se você tem filho, às vezes você sofreu coisas e você está tentando compensar isso e você não quer sentir a mesma culpa dos seus pais, você começa a tomar decisões ou fazer escolhas financeiras que não são reais escolhas, né? Você não está escolhendo, quem está escolhendo é o seu cérebro automático, reativo, reagindo a várias experiências mal resolvidas. E aí você toma decisões ou faz escolhas que
não são escolhas, elas são automáticas. Quando você vê, você já fez daquele jeito. Isso acontece muito na vida financeira. A maioria das pessoas que vêm trabalhar comigo, elas quando chegam e começam a prestar atenção, a olhar mesmo, elas começam a perceber o quanto da vida financeira delas não é escolhida. Elas vivem uma vida financeira do tem que. Uma vida financeira de que eu tenho que pagar minhas contas, isso eu tenho que pagar, isso aqui eu tenho que fazer, não tem como eu não cuidar disso. Eu preciso fazer a manutenção do carro, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso pagar minhas contas, preciso comer, preciso pagar a escola do meu filho, o que que eu vou fazer? E tudo isso são coisas que você não tem espaço. O que que você vai fazer? O seu dinheiro ele já tem todo um destino, ele já tem todo um tem que. Você não tem solução, você não tem. E é por isso que a maioria das pessoas não toma ação, porque ela nem vê onde ela pode mexer. E a maioria desses tem que, eu tenho que ajudar a minha mãe, eu tenho que fazer isso. Quando você vai olhar, esses tem que tá lá no sentimento de culpa, tá lá no trauma passado, tá lá em alguma coisa que você não tem que, mas que você criou como uma obrigação a partir de algo que você não sabe, que tá aí dentro de uma área de inconsciência, né? Então, o autoconhecimento ele pode ser a chave para liberar esse impacto desses traumas e você realmente ter espaço para você criar um relacionamento saudável com o seu dinheiro e com a sua vida, e realmente começar a se apropriar das escolhas, e que sejam escolhas, que não sejam reações, que não sejam traumas ocultos que você nem está percebendo, né? E você fala, eu não tenho trauma, esse negócio de trauma, essa coisa de psicólogo, não sei se você é uma dessas, eu fui uma pessoa dessas durante muitos anos, confesso para vocês que durante muitos anos eu fugi de terapia, de psicologia, né? Marcela tá rindo também, não sei se foi dessas também. Passei muitos anos, falando, o quê? Vamos viver, resolver a vida, não sei o quê. E o que que acontece? Se você não para olhar que aquela sua criança ainda tá ferida, que aquela sua criança que queria muito, no meu caso, quando eu tinha meus 8 anos, assim, eu queria muito a casa da Barbie. Quem nunca quis uma casa da Barbie na vida, né? Todo mundo queria uma casa da Barbie. A outra tá rindo também, casa da Barbie, bora. O trauma da casa da Barbie. Queria muito a casa da Barbie. Mas olha o que acontece. Eu peço pra minha mãe a casa da Barbie. Minha mãe fala assim: lá em casa a gente sempre ganhava presente uma vez por ano, né? Que era o Natal e meu aniversário, que acontecia de ser no mesmo mês, então era um presente só. E aí, olha aí, a outra, as sagitarianas aqui sofrendo com esse negócio de fazendo aniversário em dezembro. Que palhaçada, viu? Que palhaçada, mas tudo bem. Vamos lá. A gente tinha, e eu tinha essa coisa do Estou final, recuperando isso, viu? Estou recuperando. tá cuidando. Agora estou dando 2 presentes todo dezembro. É Olha isso aí que aí, beleza. mãe. A gente falar de trauma com a mãe presente é a melhor coisa do mundo, né? É isso aí, dona Maris, muito bom. É isso aí. Mas é isso, olha aí a culpa. Por que que ela tá gastando dinheiro dando 2 presentes para a filha agora? Aí, compensando a culpa, não gasta dinheiro não com a Marcela. Não Brincadeira. é culpa, não, meu amor. É, desculpa, estou com a boca, botei um bis na boca agora. Não, fica tranquila. Não é culpa. Eu não tinha dinheiro. Hoje Isso. eu sou abundante. Hoje É eu sou abundante. Então, Minha mãe é presentear, trabalhada nas crenças. muito bom, muito bom. então, dar presente é uma coisa que me faz feliz. Mais feliz eu do que quem recebe, eu acho, porque eu amo presentear. Só Sim, que teve uma época que eu não tinha condições. Hoje eu posso. exato. Eu estava fazendo uma brincadeira aqui, mas é isso mesmo, né? O que a senhora trouxe é muito importante, porque existe, né? Eu vou contar a história e é justamente isso, né? Meus pais, claro, né? Se pudesse, me daria coisa todo dia, toda hora, mas não dava também. Então, o que que acontecia, né? Eu tinha esse desejo de final de ano, que se eu passasse em todas as matérias, se eu fizesse tudo direitinho no colégio, eu ganhava esse presente que eu queria, que era uma coisa grande, né? Era um microscópio, era uma lupa atinadora, era um patins, eram umas coisas assim que eu queria, né? Microscópio porque eu sempre fui criança nerd. Tudo bem, desculpa. E aí, o que acontece? De toda forma, eu queria a casa da Barbie, né? Aí, antes de passar o ano do microscópio, é outra história, né? Que eu ficava lá no quintal arrancando as perninhas das formigas para olhar no microscópio, gente, judiação das formigas. Mas elas tinham pelos, elas têm pelos enormes quando você olha no microscópio. Enfim, a gente vai. Criança, gente, desculpa, né? Muita maldade no coração.
Mas tudo bem, vamos voltar para minha crueldade infantil. Estou aqui na culpa, né? Peço perdão a todos os serezinhos que foram mortos pela minha mão. Mas voltando para a história da casa da Barbie, eu quero muito a casa da Barbie. Minha mãe vai e pega o dinheiro e dá o dinheiro para uma vizinha, porque não tinha onde eu morava, não tinha essas lojas grandes, não tinha nada. E essa vizinha vai na cidade vizinha que tinha como comprar. E aí ela volta com um sofá, uma cozinha da Barbie e uma cama da Barbie. Mas não tinha a casa inteira, só tinha as peças separadas. E ela vira e fala assim: olha, não tinha casa da Barbie, né? E naquele momento eu virei e falei: ah, também não quero, não sei o quê, menina mimada. Falei: quero a casa inteira. Como é que eu, né? Tipo, pegar as casas novas tudo separado, morar na rua? Como assim? E aí o que que acontece? A minha mãe me. Aí a vizinha falou assim: ah, você não quer? Então eu vou levar para filha da vizinha, né? Também eu vou levar para minha filha, né? E aí eu falei: não, me dá, né? Toda criança faz isso, já fez isso alguma vez na vida. E eu não tinha percebido que isso marcou tanto a minha vida, que o que que acontece comigo hoje? Muitas vezes, né? No inglês tem uma expressão settle for less. Muitas vezes eu me acostumo a ter menos do que o que eu quero, que não é exatamente o que eu quero, porque eu não tive, porque ou era aquilo ou era nada. Então, assim, não é exatamente o que eu quero. Então, eu já me peguei muitas vezes querendo uma coisa X, mas aí eu me contento com a coisa Y, que não é exatamente o que eu quero, mas tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. O que eu quero é aquele sonho, aquilo é um sonho. Então, é muito importante a gente olhar para esse lugar, né, do sonho, dos sonhos frustrados, de como é isso, e falar assim, cara, tudo bem, comprar a casa da Barbie agora, ou só querer, só ter o que você quer, vai funcionar hoje, vai resolver hoje, não, mas talvez você esteja vivendo uma vida reativa, em que é o contrário. Você hoje só se dá tudo do bom e do melhor, mesmo que pudesse ser uma coisa menor, ou mesmo que funcionasse outra coisa, mas não, você está vivendo em reação a um evento do passado, e cada um reage de uma maneira. Como eu reagi, foi não me permitindo nunca ter exatamente o que eu quero. E hoje eu estou começando a me apropriar disso, de realmente vai levar mais tempo, às vezes, para mim. E no caso, naquela época, né, depois eu fui descobrir, o dinheiro não deu para comprar tudo, então comprou só um pedaço, mas ela disse que não tinha. E aí vem todas essas questões, que são questões de adulto, que a criança não entende. Então, isso gera para gente certos comportamentos. E não é uma questão de falar, ah, é um trauma, estou sofrendo, estou culpando a minha mãe. E muitas pessoas culpam também, dependendo da situação. Tem gente que vai cair nesse lugar de condenar os pais por uma situação que uma criança não entendia. Por isso que é importante, às vezes, a gente olhar para uma situação, conversar com os nossos pais, se tiver oportunidade, saber o que que realmente aconteceu, sair do ponto de vista dessa criança magoada, sofrida, e entender como era para os seus pais aquela vida, o que que eles sofreram, o que que eles passaram para poder, às vezes, te, te, te dizer aquele não que você recebeu e que doeu tanto e que até hoje está influenciando sua vida financeira. Então, existe um lugar de cura aí. Então, a primeira coisa, né? E assim, os passos, vamos dizer assim, para você começar a olhar para esse lugar é reconhecer e aceitar, né? Que você começa a reconhecer que você tem sim um trauma, que você tem sim um sentimento de culpa. Eu entrei em contato com essa criança, agora eu estou falando aqui tranquilamente, mas no momento em que eu consegui perceber isso, foi muito emocionante, porque essa criança não estava curada, ela estava muito ferida, ela estava muito triste de não ter a casa da Barbie. Então, assim, essa tristeza, eu ainda carregava ela comigo, de alguma forma. Então, aceitar essa emoção que você está carregando é essencial para você começar a curar e realmente transformar isso. E um segundo passo é uma exploração profunda, né, que eu já adiantei aqui, que é justamente você conversar com as pessoas, né, conversar de onde veio esse trauma e mergulhar muito profundo em olhar essas crenças, esses padrões financeiros, né? E aqui eu mostrei para vocês uma maneira de identificar a conexão com o passado e com o presente. Olhar o que que essa criança sentiu, quando eu experimento esse sentimento na minha vida hoje, né? Às vezes você está experimentando um sentimento, uma sensação com alguma coisa que aconteceu hoje. Ah, eu não recebi uma promoção no trabalho, X. Fiquei muito triste com aquilo ali. Ou financeiramente, alguém pegou e não me pagou. Eu fiz uma decisão errada, investi no negócio, não deu certo, sei lá, perdi dinheiro, alguma coisa aconteceu. Como é que você se sente? Fica nesse sentimento, nesse sentir, e vai para esse sentir
quando você era criança, qual foi a última vez, ou a primeira vez na sua vida que você experimentou essa sensação? Você com certeza vai lembrar, às vezes, de uma coisa que você nem lembrava. E aí, nessa escuta profunda, você vai conectar o seu passado com o seu presente. E aí você vai ver que aquela frustração, aquela tristeza, tudo aquilo que você está sentindo não aconteceu agora. Não tem nada a ver com o seu negócio falir agora, com esse adulto que faliu um negócio. Tem muito a ver com aquela criança que tinha um desejo muito grande, por exemplo, de agradar os pais, que alguma coisa aconteceu, ela chegou toda feliz porque ela criou alguma coisa, e o pai falou: Nossa, ficou horrível, filho. E de repente você sente a mesma frustração, né? Porque às vezes os pais dizem isso sem querer, ou às vezes no momento de distração, você tá fazendo outra coisa, se diz agora não, sei lá. E a criança ficou com aquilo ali. E você nem percebe, você fala, ai, que besteira, que bobagem. E eu já fui uma pessoa que achar que isso tudo é palhaçada, é bobagem, que isso não interessa. Só que quando você vai começar a conectar isso, você começa a mergulhar nessa exploração, você é capaz de curar isso e realmente reescrever. E você começa a liberar esse peso que o passado, peso invisível que o passado tem na sua vida. Porque é um peso que com certeza está impactando sua conta bancária. Se a sua conta bancária ela não está legal, se as coisas não estão entrando facilmente, se você realmente ainda tem dificuldade de olhar para ela, de saber quanto tem. Se eu te perguntar hoje quanto você ganha e você não sabe, se você é autônomo, se você é empresário, você não tem exatamente saber quanto você ganha agora, né? Se você é uma pessoa que ganha, que sabe quanto você ganha, mas, né, às vezes é até funcionário público, tá tudo ali bonitinho, mas se você não sabe quanto você gasta, né? Se você não tem um orçamento de gasto, se você não tem um valor separado para investimento, você tendo uma renda fixa, tá? Você não tem um valor separado para investimento, muito provavelmente tem várias questões aí, né? Às vezes até o medo de perder, né? Pessoas que tiveram pais que foram ricos durante um tempo, ou tinham um negócio, alguma coisa, e passaram por um processo de falência ou de perda, podem ter muito medo de arriscar hoje, de ter um negócio hoje, de realmente ir atrás dos seus sonhos, como os pais foram, né? Se tiveram pais frustrados. E você pode olhar que às vezes você tem, quem tem muita dificuldade também, já peguei muito gente que às vezes tem dificuldade em guardar, e essas crianças foram crianças que às vezes passaram pela questão do confisco da poupança lá do Collor na época do governo, confiscaram a poupança dos pais, então essa criança tem medo até hoje de guardar algum dinheiro, porque viu o que aconteceu na família, na casa, dependendo do nível de idade, com todo o dinheiro que os pais tinham, que eles ficaram sem. Então, todas as crianças que passaram por algumas experiências, elas vão trazer, a gente, quando criança, sempre passou por experiência, e a gente sempre vai trazer, né, mudando assim, muita coisa para o nosso presente, quanto menos consciente a gente tiver. Quando mais consciente a gente tiver, a gente pode simplesmente curar, fazer as pazes com essa criança, perdoar esses pais ou essas pessoas, ou tudo o que aconteceu, fazer as pazes mesmo com a situação e criar uma história trazendo uma escolha que seja uma escolha mesmo consciente a partir daí, né? Então, não Com sei se a certeza. Marcela quer complementar, quer trazer alguma coisa. Quero. Sim, bem simples, né? Porque parece coisa de. Porque assim, eu vejo que no autoconhecimento a gente mistura às vezes com espiritualidade, porque para mim, na minha visão, elas são muito caminham juntas, né? De entender que não somos apenas o que somos aqui, essa matéria e corpo e tal. E aí parece que falar sobre isso, né? E vou reescrever, liberar o peso do passado, isso não é tangível. Mas se você for perceber, é muito simples, porque não é uma questão muito difícil de fazer. É só você se conectar com essa memória que você tem dentro de você, olhar para o passado, não, sem julgamento, sem querer justificar o porquê que aquilo aconteceu, apenas olhar para o fato. O que aconteceu? Aconteceu X. Qual foi a emoção que eu tive? Y. Ah, por isso. Então é por isso. E aí vem o entendimento. E aí vem o alívio, a sensação de alívio, de entender, então não sou eu que estou estragada, que estou, que tem uma profecia, né? Ou não é uma profecia, mas assim, feito uma macumba para mim, ou uma coisa que eu estou determinada, foi determinado já o meu destino, destinada a ter esse tipo de situação para minha vida toda. Não,
Nossa, entendi. Eu estava agindo desde um lugar de inconsciência, né? E que pode ser muito da clareza mental. Olha, existia esse padrão por causa de uma situação que eu vivi e que estava guardada no meu inconsciente e que eu não estava olhando para isso e, portanto, isso estava comandando as minhas ações. E agora que eu sei, eu posso olhar para esse padrão e dizer: não quero mais deixar isso na inconsciência. Eu quero trazer para a consciência, eu quero ter noção de que isso aconteceu comigo, que isso impactou as minhas emoções, para que então, a partir de agora, eu possa tomar decisões como uma pessoa adulta que tem ferramentas, que tem conhecimento e que tem um um embasamento emocional para conseguir lidar também com os riscos de investir, com os riscos que vêm com eh, criar um projeto e se arriscar mesmo, né? E usar o dinheiro, e usar desse bem, dessa energia maravilhosa que é o dinheiro, para realizar o que quer fazer, ao invés de ficar vivendo na base do medo, com relação, né, agarrada aos traumas e memórias do passado. Exato. E isso que você trouxe é tão mágico, porque é isso, né? E você trouxe duas coisas aqui que eu acho interessante, né? Eu também sou dessa linha, não sei crença de cada um, né, em termos espiritual, o que que alguém acredita, como é que é. Então tem as pessoas que falam muito de sina, né? De sina, de vir para sofrer, ou de, sei lá, pobre vai ficar cada vez mais pobre, várias crenças assim de que, né, nasceu pobre, vai morrer pobre, só quem nasceu rico pode ser rico, e tem várias coisas aí, né? Inclusive, né, vou lançar hoje, vai sair uma palestra gravada, além dessa gravação aqui, eu vou colocar lá uma palestra gravada também sobre prosperidade além dos números, vai ser liberada daqui a pouquinho. E assim, o que que é importante do que a Marcela trouxe, né? Você hoje é grande, você é adulto, né? Quando você era criança, você não tinha poder, nem sabedoria, nem conhecimento, você não tinha nada para lidar, né? Você não sabia nem pedir ajuda, você não tinha o que fazer. Se os seus pais foram, né, acometidos por alguma situação, você era uma criança, você às vezes se sentia impotente, você não estava sob seu controle, você não podia resolver. Hoje, você é adulto, você pode tomar as rédeas da sua própria vida financeira, você pode lidar, porque você é grande, você é adulto, você consegue, você pode. E às vezes você está preso nesse ciclo de ser essa criança que não sabe mexer com dinheiro, que não sabe lidar com isso, que não sabe o que fazer. E esse medo paralisa você, né? Então, a gente sempre vai ter medo, né? Outra coisa sobre o medo, muito legal, tem um livro incrível sobre o medo, que ele fala bastante de que o medo é natural. Se o medo não existir, não tem como. O medo ele vai estar aí, sempre. E a questão de você lidar com medo não é ignorar o medo, não é fingir que ele não existe, não é vai com medo mesmo também. Isso é uma coisa mais criminosa que qualquer coach pode fazer na sua vida, falar para você ir com medo mesmo. O medo, ele precisa ser reconhecido, você precisa olhar para ele, você precisa ver a origem dele, você precisa conversar com essa origem, você precisa criar bases que fazem com que você se sinta seguro, e, enfim, consiga realmente abrir mão, né, de tudo isso. É claro, a sensação física vai continuar, o friozinho na barriga, né, tô com medo de dar uma palestra, vai vir o friozinho na barriga, mas é muito importante você começar a separar o que é um medo real, o que é um medo imaginário, e o que é um medo psicológico, do medo da morte psicológica, né, da vergonha psicológica e outras coisas. Então, assim, várias coisas assim que são ferramentas, se a gente ficar aqui, cara, eu me empolgo e já era. Então, vamos lá, os 3 passos hoje, a gente não vai, imagina assim, se me deixar, já foi. Mas imagina com esses 3 passos, como a sua vida financeira pode se transformar. Se você começar todos os dias a reconhecer e aceitar que você tem emoções, que as emoções elas estão fazendo alguma diferença, elas estão impactando a sua vida financeira. E você começar a abrir espaço para essa cura, para olhar para essa culpa, para olhar para esses sentimentos que estão aí, que você finge que eles não estão aí às vezes. Começar a explorar, identificar essas conexões, como a Marcela falou, entre o passado e o presente. O que que eu estou sentindo? Começar a perceber, se perceber, parar para se perceber. Peraí, o que que eu estou fazendo, né? E começar a reescrever mesmo, né? Liberar esse peso e realmente escolher, porque esse padrão, né, Marcela, você falou, isso daí vai para o né, vai para o inconsciente e tal, isso daí, né, como se fosse, vai embora, né? Enfim, alguma coisa assim, você começa a trabalhar, alguma parte vai curar e ela para de te influenciar. Só que tem muita coisa que vai demorar para isso acontecer, né?
É você realmente reconhecer, começar a cuidar, começar a olhar, e é um processo, literalmente, de você começar cada vez mais dizer não à sua reação automática e escolher não reagir, mas agir em seu benefício, em benefício da sua conta financeira, né? E eu quero ter uma boa notícia, né? Se você se deseja aprofundar toda essa jornada, esse autoconhecimento, nessa transformação financeira, eu e a Marcela, a gente tem uma oportunidade única para você, incrível, que está aqui em Floripa, principalmente. Se você não tá, você pode vir. Tem um monte de meio de transporte aí para você vir, abundância. Venha para Floripa, porque esse workshop vai ser imperdível, né? Eu e a Marcela vamos estar juntas para olhar para essa relação com o seu dinheiro, guiar você nessa jornada de transformação, começar a olhar para algumas dessas coisas que a gente falou, né? Para você começar a olhar para alguns desses sentimentos, começar a liberar algumas dessas coisas, dentro dos 4 pilares, que é o que a gente vai falar no próximo webinar, inclusive. Se você tem alguma dúvida sobre o evento, quiser saber mais informação, no próximo webinar, a gente vai trazer os 4 pilares e mais detalhes de como vai ser esse evento também. E vai ser no dia 28, na terça-feira que vem. E esse workshop aqui em Floripa vai ser no Naboa Coworking. Vai ser uma super, super, super acessível promoção, praticamente. R$ 197. É muito barato para tudo que você vai levar. Vai ser uma imersão que você vai sair de lá muito diferente que você entrou. Isso é uma promessa que a gente tem. E com certeza você vai descobrir muita coisa que você nem imagina que tá aí. E, e é isso, dia 3/9. Eu acho que eu não falei a data, falei a data, não falei, né? Vai ser domingo, dia 3/9. 3 de setembro, aqui em Floripa, no Campeche, presencial, em grupo, bem interessante. Nossa, a gente já construiu assim a jornada, né, do que vai acontecer nesse dia. Tá muito bonito, vai ter muita prática de você realmente sentir no corpo essas mudanças, acessar essas memórias, poder liberar memórias de formas mentais, com práticas de escrita, com práticas corporais, bem divertido, vai ser leve e poderoso. Isso eu posso afirmar, assim, eu estou muito empolgada mesmo para nossa vivência. Então venham, se inscrevam. Perdível. Então, eu vou até colocar aqui para você na tela deixar aqui o código de barra. Se você está assistindo no computador, você já clica. Na verdade, eu vou deixar essa palestra gravada para você acessar. E cadê? O link está no nosso bio, no meu Instagram, @eudanigóis, no Instagram da @revolucionária, Marcela. E eu tô procurando o código de barras, não achei, é isso aí, gente. Beijo. Muito obrigada pela presença, Marise. Enfim, muito bom ter você aqui. E quem tá assistindo gravado também, traz os feedbacks. É muito importante pra gente saber o que que você tá levando, o que que você aprendeu, o que que você descobriu. E começar a aplicar, e eu quero saber a diferença que tá fazendo na vida ao longo da semana. Arro. Arro. Graças a todos que vão assistir. Graças, mãe, por estar aqui também com a gente. Feliz aniversário de novo. Feliz Muitas aniversário. felicidades, muita abundância para você, meu Deus. Obrigada. Boa noite. Parabéns, meninas. Vai ser um sucesso esse evento de vocês. Eu não vou poder ir porque estarei aí no dia 14 de setembro. Então, assim, fazer 2 viagens no mesmo mês é não que eu não possa financeiramente, é que eu não tenho tempo disponível no caso, né? Ainda estou no trabalho, tá bom? Olha as Beijo, boa noite. escolhas. Beijo, Beijo, mãe, Isso, te amo. bom descanso. igualmente.